3.14, capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, ponto 4, que diz o princípio da criação de Deus. Então, lendo Apocalipse 3,14, Jesus Cristo se apresentou, entre outros títulos, como o princípio da criação de Deus. O termo princípio é tradução do grego arché, que normalmente traz o sentido de originador. Então, por exemplo, como esse termo arché, ele é aplicado na história. Existem livros, no caso livros apócrifos, e eles dizem que Satanás é o arché do pecado, ele é o originador do pecado, porque o pecado se originou nele, tá bom? Então, arché ou arquê, como alguns pronunciam, significa isso, originador. Então, você pode traduzir esse texto, Jesus Cristo se apresentando como o princípio da criação de Deus ou o originador da criação de Deus. Lembrando principalmente de João, capítulo 1, que ele diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E principalmente quando você vai falar da nova criação, que é o novo corpo espiritual que a igreja receberá. Esse principalmente é o enfoque dessa palavra aqui, tá bom? Porque essa igreja estava morta. Então Jesus Cristo se apresenta como originador, ou seja, eu posso fazer com que você volte a ser uma igreja de verdade, uma igreja cristã, porque sou eu que crio, sou eu que origino todas as coisas, tá bom? Então o princípio da criação de Deus se aplica nesse sentido. Aqueles que não aproveitaram a porta que Deus abriu diante da igreja de Filadélfia precisam nascer de novo, precisam então de um originador. Qual é a criação de Deus aqui? Como eu disse, você pode aplicar, a Bíblia diz que Jesus Cristo criou todas as coisas como Deus eterno, estava no princípio com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, sendo ali chamado de um verbo. Então, quando Deus dá início a todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra estava lá, Jesus Cristo, o verbo, estava lá participando da criação. E tudo mais que vai acontecer, a ciência, por exemplo, ela fica no meio dilema, porque ela percebe que acontecem coisas que não resultam do Big Bang. O Big Bang, ele parece ser uma descrição da criação de Deus. O Big Bang, muitos se enganam, mas o Big Bang, ele é um problema para os ateus. É por isso que os ateus estavam tentando provar que o nosso universo ele deriva de um outro universo, ou seja, a chamada teoria do multiverso. E por que estavam? Porque Steve Hawking, esse homem, ele parece que foi mantido vivo para dar uma facada no ateísmo. Por quê? Ele falou, como seu último artigo, que foi enviado para revisão 10 dias antes da sua morte, ele diz, olha, esqueçam a teoria do multiverso. Se ela for verdade, ela não tem como ser provada. O colunista da Folha, comentando sobre o artigo dele, ainda falou, é uma forma sutil de dizer, essa teoria está errada. Então a única teoria que existe hoje, ela diz, olha, a matéria ela não é eterna, a matéria ela começou. Então, aí pergunta-se para eles, o que havia antes, o que causou essa expansão? Eles falam, nós não sabemos, tá ok? Pois bem, nós sabemos, foi a criação de Deus, tá ok? Então, Jesus Cristo estava lá? Jesus Cristo estava lá. E aí, prossegue no Big Bang, a ciência fala, eles só não sabem quando surgiu a primeira célula viva, porque hoje a célula, o ser humano alcançou um conhecimento e ele consegue verificar a célula, ela funciona como uma indústria. Existe um documentário bom no YouTube que vocês podem ver, A Origem da Vida. O apresentador, ele monta exatamente como se fosse uma indústria e mostrando todo o funcionamento da mudança do alimento em energia. E tem parte que ele fala, olha, até hoje nós não sabemos como isso aqui acontece. Então ele mostra os elementos entrando numa parte e já saindo na outra alterada, tá bom? Então como surgiu a célula? Vamos dizer, não foi do Big Bang. Existiu uma segunda ação divina. Como Jesus Cristo disse,
Eu trabalho até hoje com o Pai trabalha até hoje. Ou seja, ainda existe criação. A célula foi uma criação. A todo momento Deus está criando almas. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Principalmente o próximo capítulo de Apocalipse, o capítulo 4, vai deixar isso bem claro. Mas aqui o foco qual seria? Essa igreja está precisando nascer de novo, ou seja, passar por uma nova criação. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, né? Eu, assim, não descarto a possibilidade de pessoas que sejam influentes, eu não vou citar nomes, né? Mas que sejam influentes de seitas, né? Ou de igreja reformada, ou até de igreja católica, que eles se convertam nesses últimos tempos. Porém, infelizmente, o que está acontecendo, se você pesquisar na internet, conversão de pastores ao catolicismo, você vai encontrar que nos Estados Unidos isso está acontecendo em grande quantidade. Principalmente as reportagens diz lá, né, que muitos pastores reformados estão indo para a igreja católica. E o comentário, o padre ainda falava assim, olha, os reformados não acreditavam, mas o Espírito Santo operou. Venham de volta para casa, reformados. Então, eu até quero ter essa fé, mas infelizmente o que está acontecendo é o oposto.